Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e falaremos neste vídeo sobre a entrevista que Ciro Gomes concedeu ao Datena neste dia 27 de julho, em que falou de muitos pontos importantes. Teve ali duas revelações que eu, particularmente, que acompanho o Ciro muito de perto, só fiquei sabendo hoje. Mas enfim, vamos falar de tudo isso e também do encontro casual ali com o Boulos, e teve um detalhe interessante, eu vou trazer até o vídeo para vocês verem aqui. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like e compartilha com grupos, amigos, enfim, fortaleça esse nosso espaço, se você puder. Meus amigos, e o Boulos tinha dado uma entrevista um pouco antes, né? E ali já teve quase uma passagem do Boulos para o Ciro. O Boulos saiu e o Datena falou, olha, se o Boulos estiver aí, entra aqui, para quem sabe vocês fecharem uma aliança ao vivo, já que eu vou tratar inclusive da entrevista do Boulos no outro vídeo. Sim, há essa possibilidade do Boulos dar palanque para o Ciro em São Paulo, mas aí eu vou explorar isso melhor no outro vídeo para esse aqui não ficar muito longo. E aí teve uma curiosidade, o Ciro, vamos ver o que ele falou aqui. E só tem um defeito que é a juventude, nada que o tempo não resolva. Mas isso é uma brincadeira, porque o Guilherme compensa a juventude dele com muito espírito público, com muito amor ao povo brasileiro, ao povo paulista, ao povo de São Paulo. Eu trocava isso fácil. Eu também. Mas veja, ele vai ter que ver claramente, olhando para a história e olhando para o futuro, que o Lula tem um estilo de liderança que não deixa nascer nada nem ninguém próximo a ele. Não é o Guilherme Boulos, não é, que já fala pela juventude, que tem horror às contradições econômicas, às concessões morais e à corrupção generalizada que transformou-se numa ferramenta central do modelo de poder do Lula. O Guilherme vai ver isso com o tempo. E eu estou tentando, não é, tendo ajudado a vida inteira, estou tentando construir um caminho. E esse caminho passa necessariamente por São Paulo, porque o centro da crise brasileira é São Paulo e a saída da crise brasileira passa por São Paulo. E o Guilherme Boulos é um dos líderes importantes do estado de São Paulo e do Brasil. Então a gente percebe que elogiou bastante o Boulos, algo que ele faz com certa frequência, não é de agora. O Ciro reconhece no Boulos sim uma liderança importante. E o que eu achei interessante foi dele assim, aproveitar a oportunidade para deixar isso mais claro do que nunca. Não para o Boulos, porque o Boulos eu acho que deve ter percebido, mas é porque eu acho que lideranças da esquerda ficam sempre assim, com aquela ideia ou aquela esperança, não, de que o Lula vai me apoiar, de que o Lula, enfim, e a história, como o Ciro diz, está aí para mostrar que o Lula pensa primeiro nele, depois nele, depois nele, depois no partido. E essa ideia do Boulos de unidade da esquerda, que é uma ideia bem intencionada, não duvido que parta do Boulos com a melhor das intenções. Só que enquanto a gente tiver o Lula achando que é santo, achando que é semideus, e os petistas também achando isso, essa ideia de unidade da esquerda que o Boulos defende, repito, não vou nem dizer que seja uma ingenuidade, eu acho que é com a melhor das intenções. Sinceramente, ela não acontece porque, repito, o PT, a não ser que aconteça uma transformação gigantesca daqui para frente. Mas, como disse o Ciro, a história está aí e se a gente quiser olhar para o futuro, vai ter que encarar o que aconteceu no passado para não repetir os mesmos erros aqui nas próximas eleições. Mas vamos lá então falar da entrevista do Datena com o Ciro. Olha, o Datena, que é pré-candidato, ele falou inclusive da sua situação em 2022, disse que ficou meio assim, explícito, mas de uma maneira implícita, ele disse que pretende ir para o governo do estado ou para o Senado, que talvez seria a sua preferência, pelo que eu percebi nas duas entrevistas, mas que sim, está à disposição do partido, que se o partido realmente quiser, ele não vai fugir da luta, não vai fugir da candidatura. Na entrevista com o Boulos, ele disse que se tiver nas pesquisas 1, 2%, não vai sair para presidente. Ele não é mané, palavras dele. Mas que se tiver uns 10, aí talvez ele anime. Então, sim, mas ele que na entrevista o tempo todo deixou claro a disposição dele, sim, de atender ao convite do partido e, ao mesmo tempo, deixando o pezinho no Senado ou o pezinho no governo de São Paulo. Se eu pudesse hoje arriscar, pensando em 2022, eu acho que ele deve concorrer ao Senado e me parece que dessa vez a coisa é séria. Ele até disse que outras vezes ele já voltou atrás, não sei o quê, mas que dessa vez ele está disposto, vai mesmo para a política e eu acho que vai ser para o Senado. Mas aí é puro palpite baseado em alguns detalhes do que eu fui percebendo nessas duas entrevistas e também em outros momentos. Ele tem uma leitura muito interessante sobre a polarização, claro, né? Ele é um dos que, então,
tentarão quebrar essa polarização e disse que Bolsonaro e Lula estão polarizando o ódio. E é tudo que o Brasil não precisa neste momento, que precisamos de ideias. Ele fez críticas duríssimas também a Sérgio Moro. Sobre o Lula, disse que não foi inocentado, que vai ser julgado novamente. Então, no que eu percebi ali do Datena falando, realmente são falas interessantes e que demonstram assim, que ele está fazendo uma leitura, não sei o que ele propõe para o Brasil, não sei qual que é a ideia dele sobre reforma tributária, política, não sei, confesso para vocês. Mas a leitura que ele faz do cenário atual, ela é muito interessante e muito correta. Em relação ao Ciro, elogiou muito o Datena. Isso aqui é bom o Ciro elogiar mesmo. Elogiou o Boulos, elogiou o Datena. E aqui, porque o eleitorado tem muita gente que pensa assim, ai, mas o Ciro só critica, o Ciro não constrói aliança, como é que o Ciro vai governar se ele só fala mal dos outros? Não. Ele fala mal de quem merece as críticas devidas. Como é que você vai elogiar o Temer? Como é que você vai elogiar o Cunha? Como é que você vai elogiar Eunício Oliveira, Fernando Collor de Mello, Sarney? Enfim, eu poderia falar de vários outros que realmente, Carla Zambelli. Aí o Ciro critica. Agora o povo fica preso nessas críticas que ele faz de maneira correta, pode até exagerar um pouco, digamos assim, numa palavra, numa adjetivação. Daria para fazer uma crítica talvez de uma maneira assim. Cada um tem um estilo, mas tem gente que fala assim, o Ciro deveria criticar, mas não ter aquelas palavras, tudo bem. Mas não dá para dizer que ninguém que o Ciro critica é santo. Então cá entre nós. E aí quando o Ciro elogiou o Boulos, elogiou o Datena. O pessoal fala, ele também elogia. Gente, é porque quem não acompanha o Ciro e fica só vendo manchete, ou fica só ouvindo a zoada, lacração e barulhada de petista, tem uma imagem errada do Ciro Gomes. E detalhe, quando eu falei da revelação que eu não sabia, mas diz ele falou que queria o Datena no PDT. Na verdade, isso aqui ele até disse em outros momentos, mas me parece que era uma coisa mais assim, sabe aqueles elogios que você faz meio soltos? Aqui não, aqui ele disse que queria o Datena no PDT, mas reconhece que o Bivar correu na frente e conseguiu a filiação. Alguém vai dizer assim, nossa, o PDT dormiu no ponto? Não sei, eu não sei como foram as negociações, o que envolveu tudo isso, se talvez o PDT até fez o convite, não tivemos detalhes aqui, mas o Ciro reconhece que foi um gol de placa do Bivar. E aí, claro, quando o Ciro fala que gostaria de ter o Datena por perto, abre-se a possibilidade de você talvez imaginar lá na frente, Datena apoiando o Ciro, não sei, Datena talvez indo para o Senado, e em alguma construção, repito, o que dificulta agora é o partido que o Datena está, PSL. Mas em termos pessoais, Ciro Datena, não vejo assim tantas dificuldades de em 2022 os dois caminharem juntos de alguma forma. Ciro reforçou nas suas críticas ali a responsabilidade do PT no momento atual, e é importante que ele faça isso, e fez de uma maneira assim, serena, tranquila. Olha, existiria Bolsonaro não fosse as contradições e os erros do Lula. E ele vai lembrar do número de indústrias fechadas, comércios fechados, gente com nome sujo, endividados no FIES. E ele faz uma pergunta que essa pergunta tem que ser compreendida por nós todos. E repetida quando formos conversar com alguém, que ele fala assim, será que a solução para os problemas de hoje é voltar ao passado que gerou essa tragédia? Isso é uma coisa tão lógica. Olha, claro que não. Então não é. Então vamos pensar no futuro, vamos pensar em projeto. Então essa pergunta do Ciro, do tipo, você quer então, para resolver hoje, voltar ao passado que gerou o presente? Ela é interessante para que a pessoa meio que se desarme. Claro, aquele que tiver aberto a esse tipo de reflexão, que tem gente que não quer nem saber disso, quer votar no Lula e pronto e acabou. E aí, com esse é muito difícil realmente ter um diálogo reflexivo. Ele vai criticar o modelo econômico, o modelo de governança, dizendo que realmente está esgotado. Cita lá a proximidade do Barros com a FHC, Lula, Dilma, Temer, e agora com Bolsonaro. Falou também no Valdemar Costa Neto, que esteve com Lula, esteve com Dilma, agora está aí com Bolsonaro, mas já está fechando aliança com Lula para 2022. E aí, diante dessa questão toda, ele foi indagado ali e deu uma declaração interessante, tem falado disso frequentemente, mas vale a pena reforçar. Que a gente não pode condenar todas as negociações por espaço na política. Que esse é um erro que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse barulho todo de internet.
O que o Bolsonaro faz, em alguns casos, é algo que acontece em todas as democracias, como a do Brasil, e em outras também, que é você convidar um senador para fazer parte do governo. O Ciro disse, olha, até aí tudo bem, isso é normal. Se o Ciro foi eleito, não tem problema ele chamar alguém do Senado para fazer parte do seu governo. A questão é que o Ciro chama atenção negociando o quê e como. É negociação de uma reforma política? Tributária? Não. O Ciro fala que está negociando é permanência do Bolsonaro no poder e impunidade diante do que está sendo visto aí por todo mundo em relação não só à pandemia, mas em outros assuntos. E negociando como? Esse é um detalhe. E aí você tem esses bilhões de emenda de relator, uma coisa assim que o Ciro disse que no governo dele não vai ter. E em relação ao Ciro Nogueira, é outra revelação que eu particularmente não tinha ouvido ele falar ainda. O Ciro lembrou assim, tem boas relações com o Ciro e tal, tem a sua importância lá no Piauí, e que em 2016, detalhe, o Ciro em Brasília tentando desarmar o impeachment da Dilma, porque ele, olha, apesar da tragédia que era o governo Dilma, a pedalada não justificava o impeachment. Então o Ciro foi para Brasília para tentar desarmar aquilo. E conversando com o Ciro Nogueira, que até então era da base governista, tinha ministros no governo, e viu que o Ciro Nogueira mudou de posição. E ele foi conversar com o Ciro disse, olha, eu estou tentando conversar com a Dilma tem 30 dias e não consigo. E o Temer está negociando com o Maluf para me tomar o PP, o partido dele, que ele é presidente. E então, por uma questão do ponto de vista estratégico do Ciro Nogueira, ele passa então para o outro lado a apoiar o impeachment. Então é um detalhe interessante de bastidores aqui. O Datena perguntou em relação a se o Ciro vibrou com o fato do Bolsonaro ter falado no segundo turno Ciro e Lula. O Ciro lembrou que o Bolsonaro vai estar fragilizado por conta da inflação, da economia, da pandemia, escândalos de corrupção, e disse que isso tudo, esse caldo, vai tirar Bolsonaro do segundo turno. E em relação a uma recuperação da economia, o Ciro não acredita nela, porque o que nós teríamos agora é apenas uma recuperação de um tombo de 4% do ano passado. E que ano que vem, 2022, a gente vai entrar naquilo que o Ciro chama de ressaca. Porque o aumento desse ano, repito, é uma coisa assim, é só uma recuperação em relação ao tombo, não é algo que você mudou a economia e agora ela vai decolar. Como? O modelo econômico é o mesmo. E sobre o fundão, o Ciro acha uma impertinência aumentar num momento como esse, mas ele fez questão de destacar. Também a gente não pode banalizar o financiamento público de campanha, porque quem mexe com corrupção, quem tem outros meios de arrecadar recursos, esse não quer fundão. Por quê? Porque ele já tem o dele garantido de forma ilegal. Então ele fala, olha, a gente não pode banalizar a coisa, mas o Ciro fala que o aumento nesse momento realmente ele é impertinente e que Bolsonaro mente falando que vai vetar o excesso, porque o Bolsonaro aceita tudo como foi aprovado na LDO, o Ciro também lembra que lá não é só o fundão que foi votado, é a LDO num todo, ou o Bolsonaro simplesmente veta tudo. Então não tem como você vetar o excesso, como ele falou na entrevista. E no final, tem um negócio interessante, tem uma brincadeira, o Datena até falou, encerrando o primeiro debate, aí o Ciro deu uma gargalhada, meio que rachou o bico ali, e o Datena realmente falou o tempo todo, de certa forma, como um pré-candidato à presidência, o Ciro meio que lidou com ele também nesse clima, e no final os dois fecharam, meio que dando uma prévia daquilo que pode ser o debate a nível nacional do ano que vem, em que o Datena disse, se pelo dedo a gente conhece o gigante, você imagina como vai ser a exposição de ideias durante o debate eleitoral em nível nacional. O couro vai comer, obviamente com devido respeito, desde que o respeito seja mútuo, porque as verdades, ao que me parece, são piores para os outros do que para a gente. E o Ciro diz, nós que não temos rabo de palha, não vamos deixar eles escaparem e ganharem isso na lambança. Isso o povo brasileiro pode ficar tranquilo, que Deus vai iluminar essa discussão. Depois da entrevista, o Datena e o outro jornalista elogiaram muito Ciro Gomes e eu fiquei acompanhando até acabar o programa e os ouvintes, quando manda ali os áudios, os vídeos para o programa, ele disse que o sonho dele é ter Ciro presidente e Datena vice. E aí, o que vocês acham dessa possibilidade levantada pelo ouvinte? Meus amigos, muito obrigado pela participação e até o próximo vídeo aqui no canal
politizando.